13º segredo da mente milionária. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem acumular fortunas, enquanto outras vivem correndo atrás de contas no fim do mês, mesmo ganhando bem? Essa não é apenas uma diferença de sorte, oportunidade ou talento. É uma diferença de foco. Enquanto uns vivem contando cada centavo do salário, outros estão construindo silenciosamente um império. A verdadeira distinção entre quem enriquece e quem continua preso ao ciclo da sobrevivência está onde colocam sua atenção, no rendimento mensal ou no patrimônio líquido. Neste exato momento, você pode estar se esforçando ao máximo, trabalhando duro, buscando promoções, aumento de salário, bônus, hora extra. Mas pare por um instante. Todo esse esforço está construindo algo sólido? Algo duradouro? Ou você sente que, apesar de ganhar mais, nunca sobra? Que o padrão de vida sobe junto com a renda, mas a sensação de liberdade financeira nunca chega? Isso acontece porque você pode estar focado no jogo errado. A maioria das pessoas foi programada para buscar segurança, estabilidade, previsibilidade. Desde pequenos, ouvimos que deveríamos estudar, conseguir um bom emprego e viver confortavelmente com um bom salário. Mas ninguém nos ensinou a olhar para o todo, para o que realmente constrói liberdade e riqueza: o patrimônio. Enquanto as classes mais altas conversam sobre ativos, investimentos, participações, liquidez e crescimento de patrimônio, a maioria da população continua presa a um único número: o salário. A realidade é simples e poderosa. Quem foca apenas em quanto ganha, vive limitado. Quem foca em quanto vale, expande. Rendimento é importante, claro. Ele é a porta de entrada, a fonte que alimenta o seu sistema financeiro. Mas ele sozinho não é riqueza. Um salário alto pode até impressionar, mas não significa nada se for todo consumido. Agora, quando você começa a transformar parte da sua renda em ativos que se valorizam, quando passa a economizar, investir com estratégia, reduzir excessos e criar um estilo de vida sustentável, aí sim você entra no jogo da liberdade. Esse vídeo vai te mostrar o que separa quem apenas ganha dinheiro de quem constrói riqueza. Você vai entender por que pessoas com rendas medianas podem se tornar milionárias e por que muitas vezes aqueles que ganham fortunas continuam presos à escassez. Vamos falar de mentalidade, de decisões práticas e de um caminho claro que você pode seguir para construir um verdadeiro patrimônio. Não importa onde você esteja hoje. Se você está cansado de se sentir estagnado, se está pronto para deixar de apenas sobreviver e começar a prosperar, este é o seu momento. Não importa o quanto você ganhe, mas o quanto você consegue reter, multiplicar e transformar em valor duradouro. E para isso, é preciso mudar o seu foco, reprogramar a sua mente e aprender a jogar o jogo dos ricos. Porque, no fim das contas, quem determina o seu destino financeiro não é o seu salário, é a sua consciência. E ela começa agora. Quando se fala em dinheiro, a maioria das pessoas tem uma única preocupação: quanto está entrando na conta no final do mês? Salário, comissões, bônus. É como se esse número fosse a medida exata do sucesso financeiro de alguém. Mas pare e pense. Quantas pessoas você conhece que ganham bem, mas estão sempre endividadas, sempre no limite, sempre estressadas com o próximo boleto? Por outro lado, talvez você conheça alguém que não ostenta grandes salários, mas tem imóveis, investimentos, um negócio próprio, ou seja, liberdade. O que separa essas duas realidades é uma simples mudança de foco: rendimento mensal ou patrimônio líquido. A sociedade nos ensinou a valorizar o ganho imediato. Desde cedo, fomos programados a procurar um bom emprego e, com sorte, um salário alto. E assim, seguimos na corrida. Acorda, trabalha, ganha, gasta e recomeça.
mas poucos foram orientados a pensar além disso, a se perguntar: o que estou realmente construindo? Qual é o valor real daquilo que eu possuo? Qual é o saldo da minha vida? E não só da minha conta bancária. É aqui que o jogo muda. Patrimônio líquido é a verdadeira medida da riqueza. É o valor total de tudo o que você possui. Investimentos, imóveis, negócios, dinheiro guardado, menos o que você deve. É o retrato fiel do que você tem construído, do quanto está mais perto da liberdade financeira. Rendimento é o que entra, patrimônio é o que fica. Enquanto a classe média e os que têm mentalidade de escassez estão focados apenas em aumentar o quanto ganham, os ricos jogam outro jogo. Eles querem saber: como posso multiplicar meu patrimônio? Como faço para os meus ativos trabalharem por mim, mesmo quando eu estiver dormindo? Eles não medem sucesso pelo valor do contra-cheque. Medem pela segurança, pelo crescimento e pela independência que seu patrimônio proporciona. A verdade é que rendimento por si só é uma ilusão. Você pode ganhar 20 mil por mês e ainda estar quebrado se gasta 22. Pode receber um bônus de 50 mil e ver tudo evaporar em um mês de compras por impulso. Sem poupança, sem estratégia, sem visão de longo prazo, o dinheiro se torna apenas um visitante de passagem. E não se engane, isso não é exclusividade de quem ganha pouco. Muitos profissionais de sucesso que ganham altos salários vivem em um ciclo constante de estresse financeiro porque aumentam seus gastos no mesmo ritmo dos seus rendimentos. É o que chamamos de escravidão do status. Carros mais caros, casas maiores, roupas de marca, viagens luxuosas, tudo financiado pela necessidade de parecer rico sem nunca construir riqueza de fato. Os verdadeiros milionários pensam diferente. Eles jogam com 4 cartas na mão: rendimento, poupança, investimento e simplificação. Sabem que o dinheiro que entra precisa ser gerenciado, poupado e multiplicado. Sabem que quanto menos dependentes forem de gastos supérfluos, mais livres se tornam. E, principalmente, sabem que cada real poupado e bem investido é um passo a mais rumo à liberdade. Mas para chegar nesse ponto, é preciso mudar o que você valoriza. Não é mais sobre quanto você ganha, é sobre quanto você retém, quanto você faz render, quanto você transforma em algo que permanece. Esse é o primeiro passo de uma jornada poderosa. E tudo começa com uma decisão: parar de correr atrás de salário e começar a construir patrimônio. A partir de agora, não importa o seu ponto de partida. Importa onde você está colocando o seu foco, porque o foco define a sua energia. E onde sua energia é investida, os resultados aparecem. Vamos explorar em profundidade os 4 pilares que constroem um patrimônio sólido: como gerar rendimentos de forma inteligente, poupar com propósito, investir com consciência e simplificar sem perder qualidade de vida. Você vai perceber que riqueza não é questão de sorte, é uma estratégia e está ao seu alcance. A maioria das pessoas está tão ocupada tentando ganhar dinheiro que esquece de construir riqueza. Trabalham mais, correm mais, acumulam salários maiores e, ainda assim, continuam se sentindo pressionadas, cansadas, endividadas. Por quê? Porque sua atenção está voltada apenas para o que entra no fim do mês e não para o que permanece. A diferença entre alguém que vive correndo atrás do dinheiro e alguém que constrói uma fortuna está exatamente nisso: onde se coloca o foco. E é justamente aí que mora a chave para reverter o ciclo da escassez. Rendimento mensal é como água corrente. Passa por você, molha as mãos, mas escorre pelos dedos se você não tiver onde armazená-la. Já o patrimônio líquido é como um lago que você vai enchendo com estratégia, paciência e visão de longo prazo. É o que permanece. É o que constrói segurança real, liberdade e oportunidades.
Quem vive apenas para pagar contas nunca experimenta o poder do acúmulo. O poder de ver, mês após mês, ano após ano, seu esforço se transformando em algo concreto, mensurável e libertador. Ter foco no patrimônio líquido é começar a pensar como os ricos pensam, em termos de legado, de construção, de pilares sólidos que sustentam a liberdade de escolhas. Quando você muda o foco, você muda a sua energia. E onde sua energia se concentra, os resultados aparecem. Imagine-se acordando, não mais preocupado com o próximo boleto, mas empolgado ao ver sua planilha de patrimônio crescendo. Esse é o tipo de motivação que transforma comportamentos. É isso que tira uma pessoa do piloto automático financeiro e a coloca no controle da sua jornada. Para isso é preciso conhecer profundamente os 4 elementos que alimentam esse patrimônio líquido. O primeiro é o rendimento, claro. Sem ele, é como tentar encher um balde furado. Mas o rendimento por si só não faz milagres. Não importa se você ganha 5 mil, 10 mil ou 50 mil por mês, se gasta tudo, nada sobra para crescer. Por isso, o segundo elemento é a poupança. E aqui não se trata daquela ideia ultrapassada de guardar moedas num cofrinho, mas da decisão firme de manter parte da sua renda sob o seu controle. Pessoas ricas tomam decisões diferentes quando o dinheiro entra. Elas não pensam, como posso gastar isso? Mas sim, como posso fazer isso trabalhar para mim? Depois vem o investimento. E esse é um ponto onde a mentalidade pobre costuma travar. Muitos acreditam que investir é arriscado, complicado ou coisa de gente rica. Mas essa crença é apenas mais uma prisão invisível. Investir é, na verdade, uma habilidade que se aprende, como dirigir, cozinhar ou andar de bicicleta. Começa-se pequeno, com estudo e orientação, e aos poucos se constrói confiança. Cada real investido com consciência é como uma semente que, com o tempo, pode se transformar em uma árvore que dá frutos para toda a vida. E, por fim, o fator menos glamuroso, mas talvez o mais subestimado de todos, a simplificação. Viver com menos, quando feito com consciência, não é limitação, é liberdade. Diminuir gastos desnecessários, cortar excessos, optar por um estilo de vida mais enxuto é o que abre espaço para que você economize, invista e cresça. E não se trata de viver com escassez, mas de escolher onde vale a pena colocar sua energia e seu dinheiro. Há poder em saber dizer não para aquilo que não é essencial. Há força em viver abaixo dos seus ganhos, porque isso é o que permite que você aproveite mais da vida com menos ansiedade e mais propósito. Quando você une esses 4 elementos, rendimento, poupança, investimento e simplificação, algo mágico acontece. Você para de correr atrás do dinheiro e começa a atrair a riqueza. E esse magnetismo surge porque sua mente já não está programada para sobreviver, mas para prosperar. Essa mentalidade é o que separa quem fica preso no ciclo interminável do mês a mês e quem se liberta para viver uma vida de verdade. A construção de patrimônio é uma jornada silenciosa. Quase ninguém vai aplaudir quando você decidir gastar menos, poupar mais ou investir em vez de comprar algo supérfluo. Mas um dia, quando você estiver tranquilo, com liberdade de tempo, com segurança financeira, com opções reais na mesa, todos vão querer saber como você conseguiu. E você poderá dizer com orgulho: mudei minha forma de pensar. Comecei a jogar o jogo dos ricos. Há uma crença silenciosa que domina boa parte da sociedade, a de que, para conquistar liberdade financeira, é preciso ganhar muito dinheiro. Essa ilusão é alimentada diariamente por comparações, redes sociais e um mercado que vende sucesso como sinônimo de ostentação. Casas imensas, carros importados, roupas de grife, jantares caros. Mas o que quase ninguém fala é que a verdadeira independência financeira nem sempre nasce do quanto se ganha, e sim do quanto se mantém. E mais ainda,
do quanto se precisa para viver bem. Essa é a sacada que poucos percebem. Liberdade financeira não é sobre extravagância, é sobre consciência, sobre fazer o dinheiro trabalhar por você, e não o contrário. Imagine uma mulher de 30 anos, vivendo em paz com suas escolhas, morando de forma simples, gastando pouco, mas com uma conta bancária crescente, rendimentos mensais vindo de investimentos e total liberdade para trabalhar apenas se quiser. Isso não é fantasia, é o resultado de uma decisão, de uma mentalidade, de um estilo de vida que prioriza o que realmente... E o mais interessante, essa liberdade não está reservada para quem herdou fortunas ou ganhou na loteria. Ela está disponível para qualquer pessoa disposta a mudar sua maneira de pensar e agir em relação ao dinheiro. É claro que há quem deseje mansões, viagens luxuosas, carros potentes. Está tudo bem com isso, contanto que não seja um desejo que te escravize. O problema surge quando esses sonhos se tornam a régua que mede o seu valor. Quando você acredita que só será feliz quando conquistar tudo isso. E enquanto isso não acontece, vive em ansiedade, frustração, dívidas e uma corrida sem fim atrás de mais. Isso não é liberdade, isso é prisão disfarçada de ambição. A verdadeira liberdade vem quando você escolhe conscientemente o estilo de vida que quer ter, define quanto precisa para sustentá-lo e estrutura sua vida financeira em torno disso. Essa escolha começa com uma pergunta poderosa: quanto custa a sua felicidade? Já parou para refletir? Porque talvez você esteja buscando 1 milhão, quando na verdade precisa de muito menos para viver com tranquilidade e propósito. Talvez o que falta não seja dinheiro, mas clareza. Clareza sobre o que realmente importa. Clareza sobre o que é essencial e o que é apenas ruído. Clareza sobre o que é desejo real e o que foi programado em você pela sociedade. E quando essa clareza chega, algo dentro de você muda. Você começa a ver oportunidades onde antes via escassez. Começa a fazer escolhas com mais consciência. Começa a dizer não para o supérfluo e sim para a sua liberdade. Um estilo de vida simples não significa abrir mão do conforto. Significa abrir mão do exagero. Significa parar de gastar para impressionar e começar a gastar para viver melhor. Significa escolher paz no lugar de status. Quando você faz isso, seu dinheiro começa a sobrar. E o que sobra, cresce. E o que cresce se transforma em patrimônio. E o patrimônio, quando bem cuidado, te sustenta, te protege e te liberta. Essa é a verdadeira jornada da construção de riqueza. Sair do ciclo de consumo impulsivo e entrar no ciclo da consciência, da clareza e da criação de valor duradouro. Mas por que tão poucas pessoas seguem esse caminho? Porque ele exige maturidade emocional, exige paciência, exige abrir mão do prazer imediato em nome da liberdade futura. E isso, num mundo que valoriza o agora a qualquer custo, é quase um ato de rebeldia. Mas é esse ato que define quem você vai ser nos próximos anos. Você pode continuar buscando a próxima promoção, o próximo aumento, a próxima oportunidade de gastar mais. Ou pode parar, respirar e decidir que está na hora de jogar o jogo dos ricos. O jogo do patrimônio, o jogo da independência, o jogo da liberdade de verdade. Nessa nova jornada, você começa a perceber que o dinheiro deixa de ser um fim e se transforma em um meio para viver mais leve, para ter tempo com quem ama, para investir em si mesmo, para ajudar quem precisa, para dizer sim apenas ao que ressoa com seus valores. Esse é o dinheiro consciente. Esse é o patrimônio líquido que importa. Não apenas aquele que aparece nos números de uma planilha, mas aquele que te proporciona uma vida alinhada com sua essência. E quando você entende isso, sua relação com o dinheiro muda completamente. Você para de ver o dinheiro como vilão ou salvador. Ele passa a ser um parceiro, um aliado, um reflexo do quanto você se valoriza, se organiza e se permite prosperar.
E é aí que a mágica acontece. Sua energia muda, suas decisões mudam, seus resultados mudam. Tudo começa com uma mudança de foco. E essa mudança está ao seu alcance agora. Há um ponto da jornada financeira que quase ninguém discute, mas que faz toda a diferença: a simplificação. E não, isso não significa viver com escassez, abrir mão dos seus sonhos ou aceitar uma vida limitada. Simplificar aqui é um ato de poder, um gesto consciente de quem escolhe viver de forma mais leve, mais estratégica, mais intencional. É como tirar o excesso de bagagem para a viagem ser mais rápida, mais eficiente, mais prazerosa. Quando você simplifica, você cria espaço. Espaço para respirar, para pensar, para investir, para crescer. Muitas pessoas vivem presas a um modelo de vida inflado, pesado e insustentável. Ganham mais, mas gastam mais. Promovem um estilo de vida que exige esforço constante, dívidas crescentes e uma sensação de estar sempre correndo atrás. E quanto mais correm, mais cansadas ficam. E quanto mais cansadas, menos conseguem ver que estão girando em círculos. Isso acontece porque confundiram liberdade com aparência, felicidade com validação externa, e assim mergulham num ciclo que só faz sugar a energia vital. A simplificação verdadeira não é sobre ter menos, mas sobre valorizar mais. É sobre redescobrir o que realmente importa. É sobre reconhecer que você pode viver muito bem, e até melhor, com menos complicações, menos excessos e mais consciência. É sobre entender que seu tempo é precioso demais para ser trocado por coisas que não acrescentam valor à sua vida. E é nesse ponto que nasce o patrimônio líquido de verdade, porque simplificar reduz o custo de vida, e com isso aumenta a margem de economia e investimento. E essa margem é onde a mágica acontece. É nela que a riqueza começa a florescer. Vamos imaginar uma mulher que escolheu simplificar. Ela vendeu a casa grande, cheia de quartos vazios e contas altas, e foi morar num espaço menor, mais funcional e mais aconchegante. Parou de comprar por impulso e começou a comprar com propósito. Investiu em experiências ao invés de acúmulos. Passou a medir a qualidade da vida não pelo tamanho da bolsa, mas pelo brilho nos olhos. O que aconteceu? Ela começou a economizar. E o dinheiro economizado virou investimento. E os investimentos viraram rendimentos passivos. E os rendimentos trouxeram liberdade. E a liberdade trouxe paz. Isso não é utopia, é escolha, é decisão, é prioridade. E pode começar agora com pequenas mudanças. Uma assinatura cancelada, um gasto evitado, um valor poupado, um investimento iniciado, uma mentalidade ajustada. São essas microdecisões diárias que constroem um destino diferente. O problema é que muita gente não enxerga a força dessas pequenas atitudes porque está presa à velha programação. Aquele velho script que diz que sucesso é ter mais, mostrar mais, gastar mais. Mas e se o verdadeiro sucesso for justamente o oposto? E se for ter tempo, ter paz, ter liberdade para escolher como quer viver? Simplicidade não é pobreza. Simplicidade é inteligência, é clareza, é poder, é saber que você pode ter tudo o que deseja se estiver disposto a abrir mão do que não precisa. É saber que o mais valioso na vida não tem etiqueta de preço. É saber que a liberdade começa quando você para de comprar coisas para impressionar quem nem presta atenção. Quando você faz isso, algo mágico acontece. Você começa a prosperar de verdade, porque a sua energia não está mais drenada tentando manter aparências. Ela está concentrada em criar valor real. E ao criar valor real, você entra em outro jogo, o jogo de quem pensa como milionário, de quem constrói, tijolo por tijolo, o seu patrimônio líquido, de quem entende que o dinheiro deve servir, não dominar,
de quem aprende que a verdadeira riqueza está na autonomia de viver como se quer, sem precisar da aprovação de ninguém. Essa é a jornada da simplificação, uma jornada silenciosa, mas profundamente transformadora. Uma jornada que redefine suas prioridades, seus padrões e seus resultados. E tudo começa quando você decide parar de viver para fora e começa a viver para dentro. Você pode continuar acumulando coisas, ou pode começar a acumular liberdade. Pode seguir correndo atrás de mais, ou pode parar e decidir que já tem o suficiente para começar a viver com propósito. Pode manter a vida que te esgota, ou construir uma vida que te nutre. E isso não é teoria. Isso é prática. Isso é escolha. Isso é um novo estilo de vida. Um estilo mais leve, mais consciente, mais próspero. Um estilo que te leva direto para o lugar onde mora a verdadeira liberdade. O controle do seu tempo, do seu dinheiro, da sua vida. Há um grande equívoco enraizado na mentalidade da maioria das pessoas. A ideia de que riqueza é sinônimo de altos rendimentos mensais. Elas se agarram ao contra-cheque como se fosse a única medida do sucesso financeiro. Comemoram aumentos salariais como se fossem degraus em direção à liberdade, mas continuam aprisionadas em um ciclo onde o dinheiro entra por um lado e escorre pelo outro. O problema é que o foco excessivo na renda mensal desvia a atenção daquilo que realmente importa, a construção de patrimônio. E é aqui que se separa quem apenas ganha bem de quem verdadeiramente enriquece. Milhares de pessoas ganham fortunas ao longo da vida, mas morrem com pouco ou quase nada. Porque o que determina a sua verdadeira liberdade não é quanto você ganha, mas o que você retém, acumula, investe e transforma em ativos duradouros. Isso exige visão, exige estratégia, exige um novo mapa mental. E é por isso que tantas pessoas vivem como passageiros de um ônibus com uma única roda. Por mais que tentem avançar, acabam girando em círculos, perdidas entre boletos, desejos imediatistas e falsas noções de sucesso. Quem pensa como milionário não joga esse jogo. Ele não trabalha apenas por dinheiro. Ele faz o dinheiro trabalhar por ele e, para isso, entende que precisa de um sistema. Um modelo financeiro com 4 rodas. Como o próprio livro ensina, rendimento, poupança, investimento e simplificação. Essa é a fórmula. É o alicerce invisível de toda fortuna que cresce com consistência. Não adianta ganhar muito se você não poupa. Não adianta poupar se você não investe. Não adianta investir se o seu estilo de vida consome tudo o que você construiu. Cada peça dessa engrenagem é indispensável. E talvez você esteja se perguntando, mas como começar? A resposta não está em um salário mais alto, mas em um novo nível de consciência. Está em saber exatamente quanto você tem, em fazer um raio-x do seu patrimônio atual, em acompanhar, trimestre após trimestre, a evolução do que você está construindo. É como monitorar o crescimento de uma árvore. Você precisa plantar, cuidar, nutrir, acompanhar. E então, os frutos vêm. Mas muitos querem os frutos sem as raízes. Querem colher sem plantar. Querem riqueza sem disciplina. A construção do patrimônio começa quando você decide observar com honestidade a sua realidade financeira, quando você pega um papel em branco e escreve ali o seu patrimônio líquido, sem medo, sem vergonha, sem máscaras. Só assim você poderá evoluir, porque aquilo que é medido cresce, aquilo que é ignorado enfraquece. E se você nunca parou para calcular seu patrimônio líquido, saiba que esse simples gesto pode mudar radicalmente a sua relação com o dinheiro. Ele muda o foco, ele muda o jogo,
Ele muda você. Aliás, uma vida financeiramente próspera não é resultado de grandes saltos, mas de pequenos passos consistentes. Não é sobre ganhar na loteria, é sobre criar hábitos, é sobre entender que cada real poupado hoje é um tijolo a mais no castelo da sua liberdade. É sobre respeitar o seu dinheiro a ponto de fazê-lo trabalhar por você, multiplicar-se por você, proteger o seu futuro. Porque o verdadeiro milionário não é aquele que ostenta, mas aquele que constrói silenciosamente uma base sólida onde nenhum vento pode derrubar. E se você ainda acredita que riqueza é uma questão de sorte ou privilégio, está na hora de reprogramar essa crença. Porque a mente milionária não nasce, ela é criada. É moldada a partir da informação, da prática, do compromisso diário. E, acima de tudo, da coragem de sair da mentalidade de escassez. A mente milionária olha além da conta do mês. Ela enxerga anos à frente. Ela planta agora para colher depois. Ela constrói o invisível antes que o visível aconteça. E é por isso que ela vence. Não porque tem mais, mas porque pensa diferente. Se você está comprometido em mudar sua mentalidade financeira de forma profunda e definitiva, aproveite esse momento, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, acima de tudo, se inscreva no canal para continuar acompanhando essa série transformadora. Cada vídeo é uma chave. Cada princípio, uma abertura para uma nova vida. Seu caminho rumo à liberdade começa com uma decisão. E essa decisão pode ser agora. Tudo aquilo que você alimenta com sua atenção, cresce. Tudo o que você ignora, morre. Essa é uma das leis invisíveis que governam a prosperidade. E no universo do dinheiro, essa regra não perdoa ninguém. Se você segue vivendo com o olhar fixo apenas no seu salário mensal, preso às contas que vencem em poucos dias, você está alimentando o imediatismo e, sem perceber, matando a chance de construir algo duradouro. O que a maioria chama de estabilidade não passa muitas vezes de uma prisão dourada, confortável, previsível, mas incapaz de te levar além. Enquanto isso, os verdadeiros milionários vivem um outro tipo de jogo. Eles não se iludem com aumentos salariais. Eles não medem sucesso por bônus ou comissões. Eles medem por liberdade. Eles avaliam o crescimento da própria vida como quem acompanha a construção de uma ponte. Cada etapa é planejada, monitorada, ajustada, até que ela esteja firme o bastante para atravessar o rio da escassez para a margem da abundância. Essa ponte se chama patrimônio líquido. E se você ainda não começou a construir a sua, está vivendo perigosamente. A maioria das pessoas sequer sabe quanto possui. Não faz ideia do valor que tem acumulado. Ou pior, do que deve. Elas vivem tateando no escuro, guiadas por um sistema financeiro que as ensina a consumir e não a construir, a gastar e não a crescer, a mostrar e não a manter. Elas são como pilotos sem painel, tentando chegar a algum lugar sem bússola, sem instrumentos, sem mapa. E mesmo assim, esperam aterrissar em um futuro de abundância. Como? Se a sua vida financeira não está sendo guiada com consciência, ela está sendo guiada pelo caos. A mente milionária não espera milagres. Ela constrói caminhos. E tudo começa com uma decisão, a de colocar os números sobre a mesa, de enfrentar com honestidade o que está funcionando e o que precisa mudar. De assumir o controle da própria realidade, mesmo que no início doa, mesmo que a planilha mostre algo desconfortável, porque só a verdade pode te libertar. E só quem olha a própria verdade de frente é capaz de mudá-la. A ilusão de que você está bem pode te manter exatamente onde está, mas a clareza de onde você quer chegar pode te levar muito mais longe. Essa clareza nasce do hábito de acompanhar sua evolução, de calcular seu patrimônio líquido a cada 90 dias,
de enxergar o crescimento, por menor que seja, como um sinal de que você está no caminho certo. Isso muda tudo, porque aquilo que você monitora, você melhora. Aquilo que você entende, você transforma. E aquilo que você celebra, você repete. Cada aumento no seu patrimônio é uma vitória silenciosa da sua nova mentalidade sobre os velhos hábitos. É um tijolo a mais na construção da sua liberdade. É a prova de que você não está mais preso ao jogo dos pequenos. Mas o mais poderoso é o que vem depois. Porque uma vez que você constrói o seu próprio ônibus da liberdade, com as 4 rodas bem calibradas, rendimentos, poupança, investimentos e simplificação, você descobre que pode levar outras pessoas com você. Pode ensinar, pode inspirar, pode ser um farol no meio da escuridão financeira que tantas famílias enfrentam. Ser rico não é apenas sobre ter, é sobre ser um canal por onde a abundância flui. E quanto mais flui através de você, mais o universo confia que você está pronto para receber mais. Por isso, feche os olhos por um instante e imagine como seria a sua vida se o dinheiro deixasse de ser um problema. Imagine acordar e saber que você pode escolher como será o seu dia. Imagine viver com leveza, com escolhas, com tempo, com paz. Agora entenda, isso não é um sonho distante. Isso é o resultado natural de uma mentalidade poderosa, disciplinada e comprometida. Uma mentalidade que não se satisfaz em sobreviver, que não se conforma com pouco, que não aceita viver em função de boletos. Uma mente milionária. Repita comigo agora, com emoção, com firmeza, com presença, declaração do 13º código da mente milionária. Estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Eu tenho uma mente milionária. Feche os olhos por um instante e diga isso mais uma vez em voz alta. Sinta a vibração dessa afirmação ressoando em cada célula do seu corpo. Essa é a sua verdade a partir de agora. Essa é a sua nova identidade. Uma identidade que não aceita migalhas emocionais, financeiras ou espirituais. Uma identidade que honra seus desejos, seus dons, seus sonhos e que reconhece que você merece tudo o que é bom, belo e próspero neste mundo. Se esse conteúdo despertou algo em você, clique no botão curtir, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para acompanhar todos os próximos episódios da série. A sua nova vida começa com a decisão de agir, e essa decisão está em suas mãos agora.